Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o maravilhoso Salvador. Eu creio que você já ouviu algo parecido. As pessoas nascem boas, elas nascem com um coração bom. O problema é que a vida é que estraga ela. A gente ouve de vez em quando alguém falar sobre isso e até às vezes vê nos filmes, até mesmo os vilões, quando vão contar a história deles, que eles eram pessoas boas, mas aconteceu alguma coisa na vida deles, algum trauma, alguma dificuldade, alguma desgraça, que fez com que o seu coração dali para diante se tornasse um coração mau. É assim que muitos pensam. Mas será mesmo isto verdade? Será que a palavra de Deus, a Bíblia, concorda com esse pensamento? Que todas as pessoas nascem com coração bom e, ao decorrer da sua vida, é que ele vai se tornando mal? Eu quero dizer inicialmente para você que isso surge da filosofia. Já de Aristóteles, já surgia essa ideia do que era chamado de tábula rasa, ou, como dizia John Locke, folha em branco. A ideia dessas pessoas era que todo mundo nascia com uma folha em branco. A pessoa, na realidade, não era nem boa nem má. O que acontecia durante a vida ia colocando na folha da vida dessas pessoas certas impressões, que é o que definia, que é o que colocava, que é o que fazia com que elas fossem boas ou más. No entanto, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não concorda com isso. Quando lemos o salmista Davi, no Salmo 51, confessando os seus pecados, ele diz o seguinte, acerca da sua própria pessoa. No Salmo 51, ele diz: Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Quer dizer, ele já diz que desde o seu nascimento, ele já está envolvido com o que é mal. Jesus Cristo, inclusive, falando aos seus discípulos e seguidores, ele diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do homem. Essa é uma verdade dita pelo Senhor Jesus Cristo. Inclusive, em Lucas capítulo 11, ele diz que, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, Jesus Cristo está dizendo que a natureza do homem é má e que essa natureza, ela já vem desde o seu berço, desde o seu nascimento. Sabe por que isso acontece? Porque o pecado, ele é transmitido de pais para filhos. Essa é a chamada natureza pecaminosa. É uma natureza que vem desde Adão, nosso primeiro pai, que se rebelou contra Deus, que desobedeceu a Deus, se revoltou contra Deus. E a partir dali ele passou essa herança, essa genética para toda a humanidade. Nós não nascemos bons. Isso não quer dizer que nós não tenhamos capacidade de fazer algo bom. Jesus Cristo mesmo disse, ainda há pouco eu disse o versículo de Lucas, quando ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Então ele não nega que o homem seja capaz de atitudes boas, mas mesmo essas atitudes boas já estão manchadas pelo pecado. É por essa razão que o homem não tem nenhuma capacidade de, por si só e pelos seus atos, alcançar a salvação.
ele precisa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele precisa de alguém que nunca pecou, que de fato é verdadeiramente santo, que de fato é aquele que vive em total santidade, eternamente, e é o único que pode salvar o homem. Sim, Jesus Cristo é a solução de Deus para esse homem pecador. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, versos 23, porque o salário do pecado é a morte. Sendo assim, o pecado que já nascemos com ele já nos condena. Por isso Jesus Cristo diz, aquele que não crê no Filho já está condenado. No entanto, o próprio Romanos 6:23 não diz apenas que o salário do pecado é a morte, mas diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio a este mundo para nos salvar, para te salvar, para nos salvar e nos perdoar os pecados, para que o homem que foi criado por Deus lá no Éden, em perfeição, santidade e total bondade, seja restabelecido pela obra do Espírito Santo, pela obra de Deus, regenerando, isto é, gerando nova vida neste homem. Hoje, você pode ser este novo homem. Hoje você pode ser uma nova criatura. Hoje você pode ter o restabelecimento da vontade de Deus e da pessoa que Deus quer que você seja. Basta que você aceite Cristo Jesus como teu Salvador e Ele vai fazer de você uma nova criatura. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.